Você já ouviu a história que deu origem à Falange dos Caveiras? Laroie a todos, e hoje vou te contar como Tata Caveira se tornou uma lenda, dando origem a toda a sua poderosa falange. Pontos curtos. Era uma vez, no distante ano de 670 d.C., sob o calor escaldante do Egito, um homem chamado Próculo. Nascido em uma aldeia humilde às margens do rio Nilo, Próculo era filho de camponeses simples, cuja vida girava em torno das colheitas, das cheias do rio e das bênçãos da terra fértil. Desde cedo, porém, ele demonstrou uma inquietação incomum, uma chama interior que o diferenciava dos demais. Enquanto seus pais viam o trabalho árduo como um destino imutável, ele enxergava nele apenas um ponto de partida. Seu nome, de origem romana, não era uma escolha aleatória. Era uma homenagem ao chefe da guarda romana da época, um símbolo da força e do poder que o império ainda exercia sobre aquelas terras. No entanto, ao contrário dos soldados que marchavam sob as ordens de Roma, Próculo não ansiava por glória militar ou títulos nobres em terras distantes. Seu verdadeiro desejo não era lutar por um império que já dava sinais de declínio, mas conquistar sua própria prosperidade, construir uma vida digna e confortável, onde pudesse encontrar satisfação e felicidade. Para isso, ele sabia que precisaria desafiar as tradições, aprender com os comerciantes que vinham de todas as partes do mundo e buscar conhecimento além das fronteiras de sua aldeia. Assim começava sua jornada, impulsionada pela ambição e pela certeza de que o destino não estava escrito nas areias do deserto, mas sim moldado por aqueles que ousavam sonhar. Ao longo dos anos, Próculo dedicou-se ao comércio de cabras, camelos e terras, tornando-se um negociante astuto e respeitado entre os mercadores do Egito. Seu talento para os negócios lhe permitiu acumular riquezas consideráveis, expandindo sua influência para além das fronteiras de sua aldeia. Aprendeu a negociar com viajantes vindos do Oriente e do Ocidente, dominando línguas e costumes para fechar os melhores acordos. Seu nome tornou-se sinônimo de prosperidade, e muitos buscavam sua sabedoria para garantir bons investimentos. No entanto, por mais que as caravanas que passavam por suas terras trouxessem ouro e especiarias, havia algo que nenhuma moeda poderia lhe dar. Um vazio que nem o sucesso conseguia preencher. Esse vazio tinha um nome: Amira. Desde a infância, ela fora sua confidente, sua cúmplice nas brincadeiras inocentes sob a sombra das palmeiras e a guardiã de seus sonhos mais secretos. Filha de um influente mercador, Amira era dona de uma beleza singular, mas era seu espírito livre e sua inteligência aguçada que mais encantavam Próculo. Seus olhos, brilhantes como estrelas no céu do deserto, refletiam a imensidão de possibilidades que ele tanto almejava. Com ela, as noites pareciam menos frias e o mundo menos severo. Mas, à medida que cresciam, as barreiras entre suas realidades também aumentavam. Amira era prometida a outro homem, e o destino que Próculo tanto queria moldar com as próprias mãos parecia lhe escapar, como a areia fina que escorria entre seus dedos. A amizade entre Próculo e Amira floresceu ao longo dos anos, tornando-se um laço forte e inquebrável, como o próprio curso do Nilo que dava vida à terra árida. Eles eram inseparáveis, compartilhando desde as pequenas alegrias do cotidiano até os sonhos mais ousados para o futuro. Caminhavam lado a lado pelos mercados movimentados, observavam juntos o pôr do sol tingindo as areias do deserto de dourado e trocavam confidências sob a luz da lua, como se o tempo fosse eterno e nada pudesse separá-los. No coração de Próculo, porém, aquela amizade havia se transformado em algo muito maior. Ele já não via Amira apenas como sua companheira de infância, mas como a mulher com quem desejava compartilhar o resto de sua vida. Em suas visões do futuro, via-se casado com ela, construindo um lar sólido e uma família próspera, onde o riso e o amor reinariam soberanos. Sentia que seu destino estava entrelaçado ao dela, e cada conversa, cada olhar trocado apenas fortalecia essa certeza. Mas o destino, imprevisível como as tempestades do deserto, tinha outros planos. O amor que florescia em seu peito enfrentaria desafios que nenhum ouro ou poder poderiam desfazer. O pai de Amira, um homem de visão estratégica e ambições calculadas, já havia escolhido para ela um noivo. Um comerciante rico e influente, cuja aliança traria benefícios para a família.
Para ele, o amor era um luxo que poucos podiam se permitir, e sentimentos não deveriam se sobrepor aos negócios. Quando Próculo soube da decisão, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Seu coração, antes cheio de esperança, foi tomado pela sombra amarga da impotência. O que era um homem ambicioso diante da força inabalável das tradições? Como poderia lutar contra um destino que já parecia selado? Marcílio sempre fora uma sombra discreta na vida de Próculo, um espectador silencioso de sua ascensão. Enquanto o irmão mais novo construía um império de trocas e riquezas, ele se afundava em desculpas e fracassos, incapaz de aceitar que o mundo não lhe oferecia os mesmos privilégios que julgava merecer. Diferente de Próculo, que aprendera a negociar com paciência e inteligência, Marcílio apostava em atalhos e promessas vazias, sempre esperando que a sorte, em algum momento, sorrisse para ele. Mas a sorte nunca veio, e com o passar do tempo, sua frustração transformou-se em um rancor profundo e corrosivo. Cada vitória de Próculo era, para Marcílio, uma derrota pessoal. Ele via o irmão ser respeitado entre os mercadores, formar alianças valiosas e conquistar o que para ele parecia inalcançável. Mais do que a riqueza, o que mais lhe corroía era o brilho no olhar de Amira quando olhava para Próculo, uma ternura que ele jamais recebera de ninguém. O amor proibido do irmão e a impossibilidade de tê-la para si faziam seu sangue ferver em um ódio silencioso. O ressentimento moldava Marcílio como o vento molda as dunas do deserto, tornando-o uma criatura consumida pelo desejo de destruição. No fundo, ele ainda tentava manter a ilusão de que era apenas um irmão decepcionado, um homem incompreendido, mas dia após dia, essa máscara se tornava mais difícil de sustentar. Ele queria mais do que apenas ver Próculo falhar. Queria ser a mão que puxaria seu irmão para o abismo. O plano já se formava em sua mente como uma serpente sibilante. Não bastava sabotar os negócios de Próculo, ele precisava arrancar tudo que o fazia feliz. E, acima de tudo, precisava arrancar Amira de seu coração. Em uma noite escura, quando as estrelas pareciam esconder seus brilhos, Marcílio tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino de Próculo. O vento soprava forte sobre as areias do deserto, como se a própria natureza pressentisse o mal que estava prestes a ser feito. Consumido pela inveja e pela amargura, Marcílio arquitetou seu plano com precisão, esperando o momento certo para agir sem ser notado. Quando a cidade adormeceu e o silêncio reinava pelas ruas de pedra, ele se esgueirou sorrateiramente até a casa de Amira, acompanhado de homens de confiança, mercenários pagos com as poucas moedas que lhe restavam. A jovem dormia tranquilamente, sem imaginar o destino cruel que a aguardava. Com mãos firmes, Marcílio e seus cúmplices a arrancaram do leito, tapando sua boca para impedir qualquer grito de socorro. Seus olhos, antes repletos de doçura, agora brilhavam com o terror da traição. Ela lutou, tentou resistir, mas era pequena diante da força brutal daqueles homens. Em meio às sombras da noite, foi levada para uma aldeia vizinha, onde um casamento forçado a esperava, uma união forjada não pelo amor, mas pelo desespero e pela obsessão do irmão mais velho de Próculo. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Próculo, seu coração se partiu em 1000 pedaços. Ele sabia que Marcílio não era digno de sua confiança, que o rancor do irmão era uma sombra constante sobre sua vida, mas jamais imaginou que ele pudesse afundar em tamanha vilania. A dor em seu peito foi acompanhada de uma fúria incontrolável. Aquele não era apenas um sequestro, mas um golpe cruel contra tudo o que ele mais amava. Sem hesitar, ele jurou que não deixaria Marcílio vencer. Montado em seu cavalo, com o deserto como testemunha, partiu em busca de Amira, determinado a enfrentá-lo e a trazer de volta a mulher que era a razão de sua vida. A dor foi profunda, mas Próculo, em sua lealdade familiar, decidiu não confrontar Marcílio imediatamente. Ele sabia que um embate direto poderia resultar em um desfecho ainda pior, e por mais que o ódio pulsasse em suas veias, tentou sufocar sua fúria, buscando refúgio no trabalho e na rotina de seus negócios. Mas, a cada dia que passava, a ausência de Amira se tornava um fardo insuportável. O amor que sentia por ela não diminuía, apenas se transformava em um vazio sombrio que o acompanhava como uma sombra silenciosa. O tempo passou, mas não trouxe alívio. Embora Próculo tentasse seguir em frente, o nome de Amira era um eco constante em seus pensamentos.
Ele evitava os lugares onde costumavam passear, desviava o olhar de qualquer casal apaixonado e mergulhava no trabalho com uma intensidade desesperada, como se as moedas e as terras que acumulava pudessem preencher o abismo em seu peito. Mas nada podia. Ele se perguntava, noite após noite, se a mira estaria segura, se seu olhar ainda carregava a mesma doçura ou se a tristeza já havia apagado seu brilho. Foi nesse momento de agonia que o destino, caprichoso como sempre, lhe pregou mais uma peça. Em uma manhã abafada, quando o sol mal havia surgido no horizonte, um viajante chegou à cidade trazendo notícias que fizeram seu sangue gelar. Em meio a murmúrios e relatos desencontrados, Próculo ouviu um nome que fez seu coração parar por um instante: Amira. Diziam que a jovem não aceitara seu destino passivamente e que tentara fugir, mas fora capturada novamente. Pior ainda, boatos diziam que Marcílio, tomado pela fúria e pelo medo de perdê-la, estava disposto a fazer algo impensável. Foi nesse instante que Próculo percebeu que sua hesitação havia custado caro. Ele não podia mais se esconder atrás da lealdade familiar ou da esperança de que o tempo resolveria tudo. Se não agisse agora, Amira poderia ser perdida para sempre. E desta vez, ele não permitiria que o destino ditasse seu caminho. Ele mesmo o escreveria com suas próprias mãos. A aldeia de Próculo, que até então vivia em relativa paz, foi atacada por um inimigo implacável. O céu, antes límpido, se encheu de fumaça e cinzas quando os invasores avançaram como uma tempestade devastadora. A aldeia vizinha, maior em população, mas menos próspera, há muito tempo invejava as riquezas e terras férteis de Próculo. O ressentimento cresceu silenciosamente até explodir em um ataque brutal e inesperado. O estrondo das primeiras investidas ecoou pela noite como um trovão. Os guerreiros inimigos vieram armados com espadas, lanças e tochas flamejantes, quebrando portas, incendiando casas e ceifando vidas sem piedade. O caos tomou conta das ruas de pedra, onde antes havia risos e comércio. Agora só restavam gritos e sangue. Homens e mulheres tentavam fugir. Crianças eram arrancadas dos braços de suas mães e o cheiro de destruição impregnava o ar. Próculo, tomado pela fúria e pelo desespero, pegou sua espada e lutou como nunca antes. Cada golpe que desferia era uma tentativa de proteger os que ainda restavam, mas a batalha já estava perdida antes mesmo de começar. Seus inimigos eram numerosos, organizados e movidos pelo desejo insaciável de conquista. Ele viu amigos tombarem diante de seus olhos, parentes sendo massacrados sem piedade, e, por mais que tentasse, não conseguiu impedir a tragédia. Ao amanhecer, a aldeia, antes próspera, era apenas um campo de ruínas e cinzas. Dos muitos que ali viviam, apenas 49 pessoas sobreviveram ao massacre, escondendo-se entre os escombros ou fugindo para os arredores. O silêncio que se seguiu ao ataque era quase tão ensurdecedor quanto o próprio confronto. Próculo, coberto de sangue e poeira, caiu de joelhos no chão devastado, sentindo um peso esmagador sobre seus ombros. Sua casa estava destruída, sua gente aniquilada e sua alma despedaçada. Mas algo queimava dentro dele. Uma chama que nem a tragédia conseguiu apagar. Ele havia perdido quase tudo, mas não perderia a si mesmo. Ergueu-se lentamente, o olhar fixo no horizonte, e tomou uma decisão. A dor da perda jamais seria esquecida, mas ele usaria essa dor como combustível. Se o destino queria testá-lo, então que estivesse preparado para enfrentar um homem que já não tinha mais nada a perder. Mas o pior ainda estava por vir. O luto e a dor se transformaram em uma fúria ardente dentro dos corações dos sobreviventes. Não havia mais espaço para medo ou hesitação. Tudo o que restava era o desejo de vingança. Com armas improvisadas e a força do desespero, Próculo e os outros 48 sobreviventes reuniram-se em um último levante contra seus inimigos. Eles atacaram com toda a fúria que a dor lhes proporcionava, derramando sangue sem piedade. Seus gritos de guerra ecoaram como trovões no campo de batalha, e por um breve instante parecia que poderiam triunfar sobre a tragédia. Porém, a esperança logo se desfez diante da implacável realidade. Eram poucos contra muitos, e apesar da coragem feroz que os impulsionava, foram rapidamente sobrepujados. Os inimigos, furiosos pela resistência inesperada, reagiram com brutalidade ainda maior.
Um a um, os guerreiros sobreviventes foram caindo, não apenas feridos, mas capturados. O próprio Próculo lutou até a última gota de energia, derrubando adversários e recusando-se a se render. Mas seu corpo já estava exausto, e quando uma lâmina o atingiu de raspão na perna, ele tombou, sentindo o chão frio sob seu corpo. Antes que pudesse se reerguer, mãos fortes o agarraram, amarrando-o como um animal prestes a ser sacrificado. A vingança, que outrora parecia a única saída, agora os havia condenado. Seus inimigos não tiveram piedade. Com olhares gélidos e implacáveis, arrastaram os prisioneiros para o centro da aldeia. As ruínas fumegantes serviriam de palco para o castigo final. Em meio ao cheiro de cinzas e carne queimada, estacas de madeira foram erguidas e os sobreviventes, um por um, foram amarrados. As chamas cresceram lentamente, como uma serpente faminta, lambendo os corpos indefesos com um calor insuportável. Gritos de dor cortaram a noite, mesclando-se ao estalar da madeira e ao riso cruel dos algozes. Próculo cerrou os dentes, sentindo o fogo se aproximar de sua pele. O calor queimava, a fumaça sufocava e a escuridão começava a envolvê-lo. E, naquele momento final, enquanto a morte o abraçava, uma sensação estranha o preencheu. Não era medo, não era desespero. Era algo mais profundo, algo que o aguardava além da dor. O destino ainda não havia terminado sua história. A dor que Próculo sentiu naquele momento não era apenas física. As chamas que subiam ao seu redor consumiam sua pele, mas não podiam queimar tanto quanto o fogo da angústia que ardia dentro dele. Seu corpo gritava de agonia, mas sua alma gritava ainda mais alto. Não era apenas a morte que se aproximava, era a cruel certeza de que havia falhado. Falhado em proteger sua aldeia, falhado em salvar seu povo, falhado em impedir que seu próprio sangue o traísse da forma mais vil. A traição de Marcílio era o que mais dilacerava sua alma. Não foram guerreiros desconhecidos que destruíram tudo o que ele amava. Foi seu próprio irmão que abriu caminho para a tragédia. Próculo imaginou, mesmo no meio da dor lancinante, onde a mira estaria agora. Estaria chorando? Estaria resistindo ao destino cruel que lhe fora imposto? Ou já teria se resignado a um futuro ao lado do homem que a arrancara de seus braços? A simples ideia era mais cortante do que qualquer lâmina, mais devastadora do que o fogo que o consumia. Ele tentou lutar contra as amarras que o prendiam, mas era inútil. Sua visão começou a escurecer, não apenas pelo calor sufocante, mas pela exaustão, pelo desespero que o esmagava. O crepitar das chamas parecia distante agora, como se o mundo ao seu redor estivesse se desfazendo em sombras. Sua respiração tornou-se pesada e um frio estranho começou a tomar conta de seus membros, mesmo em meio ao fogo. Foi então que, no limite entre a vida e a morte, algo aconteceu. Um sopro de vento atravessou o cenário de destruição, fazendo as chamas dançarem de forma anormal. O céu, antes manchado de fumaça, pareceu tremer, e no instante em que sua consciência começou a se esvair, Próculo sentiu algo diferente. Não era o toque da morte, mas uma presença. Algo antigo, poderoso, invisível aos olhos, mas real como o próprio sofrimento que ele carregava. E foi assim que Próculo partiu deste mundo. Mas sua história estava longe de acabar. Mas em seu último suspiro, Próculo fez uma promessa silenciosa, um juramento que ecoaria além da morte. Sua alma, consumida pela dor e pela injustiça, recusou-se a aceitar o fim. Ele não descansaria. Não poderia. Enquanto seus algozes ainda respirassem, enquanto Marcílio vivesse impune e a mira permanecesse aprisionada ao lado do traidor, sua essência vagaria pelo tempo e pelo espaço, buscando redenção, vingança e, acima de tudo, justiça. Foi nesse momento entre a vida e a morte que algo dentro dele despertou. Um frio sobrenatural tomou conta de seu peito, contrastando com o calor infernal que consumia seu corpo. Sua visão, antes turva, clareou por um instante, e ele sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O fogo, que deveria ser sua ruína, agora parecia distante. Ele já não sentia dor, apenas uma intensa e poderosa presença envolvendo sua alma. A escuridão veio como uma onda, arrastando-o para um abismo sem forma nem cor. O tempo perdeu o significado. Ele não sabia se estava ali por segundos ou por séculos.
Tudo o que restava era a promessa que fizera. Então, do vazio, vozes começaram a sussurrar ao seu redor. Palavras incompreensíveis, antigas, carregadas de poder e mistério. Figuras sombrias emergiram na névoa, observando-o com olhos brilhantes, avaliando-o, julgando-o. Uma delas se aproximou, alta e imponente, seu rosto oculto por um manto negro. Sua voz soou como o próprio vento cortante do deserto. Você morreu com ódio no coração, Próculo. Mas nem todos os mortos descansam. Seu destino ainda não foi selado. Próculo tentou falar, mas sua voz não saiu. No entanto, ele não precisava. Eles já sabiam, eles já sentiam o peso de seu desejo. A figura ergueu uma mão e um clarão rasgou a escuridão. Então, que assim seja. Você não será esquecido. Mas lembre-se, o caminho que escolheu não é fácil. O preço da vingança é a própria alma. E assim, Próculo renasceu. Não mais como um simples homem, mas como algo além da compreensão dos vivos. Sua jornada espiritual havia começado. E nada, nem o tempo, nem a morte, nem os deuses, poderia detê-lo agora. Após sua morte, a alma de Próculo não seguiu o caminho comum dos espíritos perdidos. Ela viajou para o além, mas não se perdeu na vastidão do desconhecido. Ao contrário, sua dor, sua raiva e sua sabedoria o moldaram de maneira única. Sua experiência de traição, sofrimento e a perda irreparável de tudo o que amava se tornou um catalisador para sua transformação. Cada lágrima derramada, cada momento de agonia, foi imortalizado em sua essência espiritual, dando-lhe uma perspectiva profunda sobre a vida e a morte, sobre as escolhas dos vivos e as consequências que se estendem para além da existência terrena. Foi nesse estado de angústia e reflexão que ele foi chamado pelos antigos espíritos da linha dos Exus Caveiras. Esses espíritos que, como ele, carregavam a marca da traição e da dor profunda, viram nele um potencial único. Eles o reconheceram, não como um simples homem que havia falecido, mas como alguém cuja dor o tornaria forte o suficiente para compreender as complexidades do mundo espiritual. Os Exus Caveiras eram guardiões das almas atormentadas, espíritos de justiça que navegavam entre os mundos, guiando aqueles que, como Próculo, se encontravam à beira da vingança e da redenção. Eles o iniciaram na linha, oferecendo-lhe um novo caminho, não o de vingança cega, mas o de um espírito que entende a fragilidade e a intensidade da alma humana. Através deles, Próculo aprendeu sobre os fios invisíveis que ligam os vivos aos mortos, sobre como os sentimentos humanos, a dor, a raiva, o amor e a perda, podem ressoar no além. Ele percebeu que não havia mais espaço para ódio, pois o ódio, ao contrário do que acreditava, não trazia libertação, mas apenas uma prisão eterna. O verdadeiro poder estava na aceitação da dor, na compreensão da injustiça e, acima de tudo, na busca por um equilíbrio entre a justiça e o perdão. Os Exus Caveiras, com sua sabedoria ancestral, ensinaram a Próculo como navegar pelos caminhos entre a vida e a morte. Ele aprendeu a se comunicar com aqueles que já partiram, a ouvir as vozes das almas perdidas e a entender seus próprios desejos e arrependimentos. Sua alma, marcada pelo sofrimento, agora tinha uma nova missão: ajudar aqueles que, como ele, se perdiam no abismo da dor, da traição e da vingança. No entanto, apesar dos ensinamentos recebidos, a presença de Marcílio ainda o atormentava. A traição de seu irmão ainda queimava em sua alma, e a promessa feita a si mesmo de buscar justiça ainda estava viva, mais forte do que nunca. Mas agora, ele sabia que sua jornada não seria simples. Ele estava pronto para enfrentar as sombras de seu próprio passado, aprender a controlar seu desejo de vingança e, talvez, encontrar uma maneira de resgatar a alma de Marcílio. A dor de sua morte, agora moldada pelo conhecimento espiritual, lhe conferia uma nova perspectiva. A justiça não poderia ser feita com raiva, mas sim com sabedoria. Assim, Próculo iniciou sua nova jornada como um Exu Caveira, não apenas em busca de vingança, mas em busca de redenção, para si mesmo, para os outros e, quem sabe, até mesmo para o irmão que um dia o traiu. Ele era agora uma alma em transformação, carregando consigo a dor, mas também a possibilidade de um novo começo. Próculo, agora conhecido como Tata Caveira, se transformou em uma figura imponente e respeitada entre os Exus.
Sua jornada espiritual, marcada por dor, traição e perda, o moldou de tal forma que ele se destacou não apenas por sua experiência, mas pela profunda sabedoria que havia adquirido ao longo de sua transformação. Ele compreendia as sombras da alma humana com uma clareza única, entendendo que a morte não era o fim, mas apenas uma passagem para outro reino, onde a justiça verdadeira e a redenção poderiam ser alcançadas. A transição de Próculo para Tata Caveira não foi uma simples mudança de nome ou aparência. Seu espírito, agora mais forte e mais resoluto do que nunca, refletia o equilíbrio entre a sabedoria adquirida nas profundezas da dor e o entendimento das complexidades espirituais do além. Ele compreendeu que a vingança não poderia ser o único combustível de sua jornada. O ódio, embora uma chama ardente, acabava por consumir aqueles que o alimentavam. Tata Caveira, ao contrário, cultivou a sabedoria como sua força. Ele sabia que a verdadeira liderança espiritual vinha da capacidade de guiar os outros sem ceder às emoções destrutivas. Sua habilidade de compreender as complexidades da alma humana tornou-o o líder natural entre os Exus Caveiras. Seus irmãos espirituais, que também carregavam as cicatrizes da traição, da perda e da dor, olhavam para ele com grande respeito, reconhecendo nele uma liderança sólida e compassiva. Tata Caveira não apenas ensinava sobre a morte e a vida além do véu, mas também sobre o poder da autotransformação. Ele mostrava a seus seguidores que, embora a dor fosse inevitável, ela também poderia ser uma ferramenta para o crescimento espiritual. Sob sua liderança, os Exus Caveiras se tornaram uma força imbatível, guiando almas perdidas, buscando equilíbrio entre a justiça e o perdão, e mantendo a ordem nas esferas espirituais. Tata Caveira sabia que, para curar o mundo dos vivos e dos mortos, era necessário olhar para dentro e compreender a própria dor e os próprios arrependimentos. Ele, mais do que ninguém, entendia que as cicatrizes do passado eram parte de quem eles se tornavam, mas que o verdadeiro poder estava em usar essas cicatrizes como trampolins para a elevação espiritual. A sua liderança se baseava não apenas na força, mas na empatia e no entendimento. Ele guiava os Exus Caveiras através das complexidades da vida e da morte, com uma combinação de firmeza e compaixão, estabelecendo uma nova ordem entre os espíritos que, antes, se perdiam nas trevas da vingança. Tata Caveira foi a luz que iluminou os caminhos escuros da traição e da injustiça, provando que, mesmo as almas mais marcadas pelo sofrimento, podiam encontrar um novo propósito, um caminho para a redenção. No entanto, apesar de sua nova posição de poder, a figura de Marcílio ainda pairava sobre Tata Caveira. O desejo de justiça, de redenção para seu irmão traidor, ainda pulsava em seu ser. Mas agora, ele sabia que a verdadeira justiça espiritual era mais complexa do que simplesmente vingar a dor do passado. Ele compreendeu que sua missão não era só lidar com as sombras de sua própria vida, mas também ajudar aqueles que, como Marcílio, estavam aprisionados em seus próprios erros e traições. A história de Tata Caveira, portanto, estava longe de terminar. Ela apenas começava a ganhar novas dimensões, com novos desafios espirituais e emocionais pela frente. A dor que Tata Caveira carregava, originária de sua vida anterior como Próculo, não apenas o moldou como um ser espiritual, mas também o ajudou a cultivar uma empatia profunda pelas almas que enfrentavam perdas e traições. Ao longo de sua jornada, ele percebeu que a dor não precisava ser vista como um fardo insuportável, mas como uma poderosa ferramenta de transformação. Através de suas próprias cicatrizes, Tata Caveira aprendeu a olhar para os outros com uma compreensão única e a guiar aqueles que passavam por experiências semelhantes. Seu passado de sofrimento o tornara forte, mas também lhe conferira uma sensibilidade rara, que ele usava para ajudar aqueles que, como ele, haviam sido vítimas da traição ou da perda. Apesar de sua postura severa e implacável, Tata Caveira não era apenas uma figura de punição e justiça. Ele possuía uma visão mais ampla sobre o sofrimento humano, e isso o tornava um líder respeitado. Sabia reconhecer a linha tênue entre a vingança impulsiva e a verdadeira justiça, equilibrando os dois com uma sabedoria inata que era admirada por todos ao seu redor. Muitos vinham até ele não apenas buscando reparação, mas também consolo e orientação para lidar com as marcas de suas próprias experiências dolorosas.
Tata Caveira se tornou não apenas um guardião, mas também um mentor, guiando aqueles que precisavam de ajuda para encontrar a força e a sabedoria para seguir adiante. Sua liderança na linha dos Exus Caveiras foi marcada por sua habilidade de discernir o que era necessário em cada situação. Ele não tomava decisões de forma impulsiva, mas sim com profunda reflexão e empatia. Isso fez com que se tornasse a figura central da linha, sendo reconhecido não apenas pela sua força, mas pela sua capacidade de enxergar o ser humano por trás de cada dor. Tata Caveira sabia que, muitas vezes, as almas mais atormentadas eram aquelas que mais precisavam de compreensão e, quando oferecida de maneira justa, a oportunidade de redenção. Sua sabedoria não estava apenas em seu entendimento da vida e da morte, mas também em como os traumas e as dores poderiam ser usados como combustível para o crescimento espiritual. Ele tornou-se o primeiro Exu a ser transformado, uma honra que, mais do que uma questão de poder, simbolizava sua evolução e a capacidade de se reerguer das cinzas da dor. Como o Exu primário, Tata Caveira representava a primeira passagem entre a vida e a morte, o princípio e o fim. E ao fazer isso, ele tornava-se o elo entre os vivos e os mortos, um intermediário poderoso e respeitado por todos. A sua posição de liderança não veio apenas da força espiritual, mas da confiança que os outros Exus e espíritos depositaram nele. Ele se tornou a encarnação da sabedoria, da justiça equilibrada e da redenção, mostrando que, por mais sombrias que fossem as feridas da alma, sempre havia uma oportunidade para a cura e para o renascimento. Tata Caveira não apenas liderava, mas inspirava, provando que até mesmo as almas mais danificadas podiam ser transformadas em algo poderoso e grandioso, capaz de trazer luz aos mais sombrios cantos do universo espiritual. Com o tempo, a linha dos Exus Caveiras passou a ser reconhecida como uma força de equilíbrio, não apenas de punição. Seus seguidores viam Tata Caveira não como um simples líder, mas como um símbolo de resiliência e empatia. Alguém que havia experimentado as profundezas do sofrimento humano e que, com isso, havia alcançado uma sabedoria que o tornava incomparável. Assim, Tata Caveira consolidou seu lugar como o líder supremo da linha dos Exus Caveiras, não apenas por sua força, mas pela sua capacidade de oferecer justiça com sabedoria e compaixão, guiando as almas perdidas a encontrar um caminho de redenção e cura. Embora muitos vissem Tata Caveira como uma figura rígida e imponente, temendo sua postura severa e suas decisões implacáveis, aqueles que realmente o conheciam entendiam a complexidade de sua personalidade. Para eles, ele não era apenas um líder de poder e autoridade, mas também um amigo leal e generoso. Sua lealdade para com aqueles que mereciam sua confiança era inabalável, e ele estava disposto a fazer sacrifícios para proteger e apoiar aqueles que estavam no caminho de evolução espiritual. Tata Caveira possuía uma capacidade rara de enxergar além das aparências. Ele compreendia que, muitas vezes, o sofrimento e os erros eram apenas manifestações externas de uma alma perdida, buscando a redenção. Por isso, não julgava os outros com base apenas nas ações que viam, mas também nas intenções e na capacidade de transformação que cada indivíduo possuía. Para aqueles que estavam genuinamente empenhados em mudar e crescer, Tata Caveira não hesitava em oferecer generosidade, apoio e orientação. Ele sabia que, no fundo, todo ser humano possui a capacidade de se reerguer e de encontrar a paz, mesmo depois das maiores quedas. Apesar de sua fama de ser um Exu severo e impiedoso quando se tratava de justiça, a verdade era que Tata Caveira possuía um grande coração, que batia com força por aqueles que estavam dispostos a buscar a verdade e a transformação. Ele compreendia a dualidade da vida e da morte, do bem e do mal, e sabia que a verdadeira força não estava apenas em punir, mas também em proteger e apoiar quem se mostrava verdadeiramente comprometido com a evolução. Quando um espírito se aproximava dele com humildade e com a intenção sincera de superar suas fraquezas, Tata Caveira oferecia seu apoio de maneira plena e sem reservas. Sua proteção não se limitava apenas a evitar injustiças, mas também a garantir que os espíritos que buscavam crescimento tivessem as condições necessárias para seguir em frente. Ele sabia que, por trás de cada erro cometido, havia uma história,
uma razão e um processo de aprendizado. Por isso, quando um espírito se entregava à busca por transformação espiritual, Tata Caveira fazia o possível para guiá-lo, protegendo-o de obstáculos e oferecendo as ferramentas necessárias para que o caminho da evolução fosse percorrido com coragem e sabedoria. Ele se tornava, assim, uma figura central na vida de muitos que estavam em busca de redenção, equilibrando a força com a compaixão. Sua generosidade não era visível para todos, mas era sentida por aqueles que realmente precisavam de sua ajuda. Ao mesmo tempo, ele nunca abdicava de sua responsabilidade de impor a justiça quando necessário. Ele sabia que a verdadeira transformação vinha de aprender a equilibrar a dor e o perdão, a severidade e a compaixão. E ao fazer isso, Tata Caveira se tornava não apenas um líder, mas um mentor espiritual, alguém em quem se podia confiar para guiar os que buscavam a verdadeira evolução. Assim, mesmo aqueles que inicialmente o viam como uma figura distante e implacável, passavam a entender que Tata Caveira, por trás de sua imensa força, era também um amigo leal, alguém que sabia quando ser severo, mas também sabia quando oferecer seu apoio incondicional. Ele era verdadeiramente um guardião das almas, uma figura de proteção e justiça, mas também de misericórdia e evolução. A história de Tata Caveira vai além de um simples relato de vingança e justiça. Ela é, na verdade, uma poderosa lição de superação, de como a dor e a perda podem se tornar os alicerces da transformação espiritual. Sua jornada, que começou como a de um humilde comerciante, é uma prova do poder que reside dentro de cada ser humano, um poder que se revela quando somos forçados a confrontar as adversidades da vida. De um simples homem de negócios, Próculo se tornou um Exu de grande sabedoria e influência. E sua história reflete a capacidade de mudar radicalmente diante da dor, mostrando que até mesmo nas circunstâncias mais sombrias, existe uma possibilidade de renascimento. A dor que Tata Caveira carregou ao longo de sua vida não o consumiu. Pelo contrário, ela o moldou, dando-lhe uma profundidade e uma perspectiva únicas sobre o sofrimento humano. Ele compreendeu que a dor não é um fardo a ser evitado, mas uma ferramenta de transformação que, quando enfrentada com coragem, pode nos levar a um nível de compreensão espiritual muito mais elevado. Essa sabedoria foi o que o permitiu não apenas sobreviver aos desafios, mas usá-los como trampolins para a evolução, não apenas pessoal, mas também para todos aqueles que cruzaram seu caminho. Tata Caveira tornou-se, assim, não apenas uma figura de justiça, mas um verdadeiro mentor para aqueles que estavam perdidos, aqueles que haviam caído nas sombras da dor e da traição. Ele ensinava que, para alcançar a verdadeira paz e força, era necessário enfrentar as adversidades com uma alma destemida, mas também com um coração compassivo. Ele acreditava que a superação não era apenas uma questão de força física ou de imposição, mas de entender os próprios limites, de perdoar a si mesmo e aos outros, e de saber que a verdadeira transformação só ocorre quando se abraça a dor e se transforma em algo maior. Através de sua jornada, Tata Caveira não apenas se transformou em uma figura poderosa e respeitada, mas também se tornou um exemplo vivo de como as dificuldades podem ser superadas e como a dor pode se transformar em sabedoria. Ele ensinou a todos ao seu redor que o caminho da verdadeira força espiritual é feito não apenas de vitórias, mas de derrotas superadas com dignidade e sabedoria. Sua história permanece como um legado de que, ao enfrentar nossos maiores medos e sofrimentos, podemos alcançar um entendimento mais profundo da vida e da espiritualidade, e que o verdadeiro poder vem da capacidade de amar, perdoar e, acima de tudo, evoluir. A jornada de Tata Caveira não termina com sua transformação espiritual. Ela se estende além da morte, através das gerações, como um legado eterno. Sua missão como líder dos Exus Caveiras se prolonga, guiando aqueles que se encontram nas sombras da dúvida, da dor e da traição. Ele é uma presença constante para aqueles que buscam equilíbrio entre a justiça e a compaixão, aqueles que desejam não apenas vingança, mas evolução. Sua sabedoria transcende os limites da vida e da morte, tornando-se um farol para os que se perdem no caminho da espiritualidade. Tata Caveira, com seu olhar firme e seu coração compassivo, continua a ser a figura central para os espíritos que seguem a linha dos Exus Caveiras.
Ele não é apenas um mestre, ele é um guardião, sempre pronto a oferecer sua orientação aos que ousam enfrentar as tempestades da vida com coragem e fé. Mesmo para aqueles que o conhecem apenas através das histórias e lendas, sua presença é sentida em momentos de grande provação e dor. Sua força, agora imortal, está enraizada na compreensão profunda da alma humana e no poder da transformação, seja no plano físico ou espiritual. A história de Tata Caveira, a partir de sua vida como Próculo, permanece como um símbolo eterno de superação e sabedoria. Ele é lembrado por aqueles que entendem que a verdadeira justiça não está apenas no castigo, mas na evolução daqueles que erraram e buscam a reparação. Sua vida, cheia de traumas e desafios, serve como um lembrete poderoso de que, não importa o quão profunda seja a dor ou a perda, sempre há uma oportunidade para o renascimento e a renovação espiritual. Sua jornada, marcada por lutas internas e externas, continua a inspirar todos aqueles que se veem diante de situações difíceis e injustiças. Ao seguir os passos de Tata Caveira, seus discípulos e seguidores aprendem que, para alcançar a verdadeira liberdade espiritual, é necessário ser implacável com a justiça, mas também reconhecer a importância do perdão, da evolução e da sabedoria. A lição de Tata Caveira não é apenas uma história de vingança, mas um conto de transformação profunda, onde a dor é transformada em poder e a sabedoria nasce da adversidade. E assim, sua história ecoa através dos séculos, perpetuando-se no coração daqueles que buscam não apenas justiça, mas a verdadeira compreensão do que significa ser humano e espiritual. Tata Caveira permanece uma figura eterna, guiando todos os que, assim como ele, desejam transcender as limitações da vida e alcançar a verdadeira paz interior.